Bom, vamos falar agora É porque são tantos assuntos, gente, que preciso saber até por onde vai começar, porque tem tarifaço, tem questões nacionais sendo debatidas, tem guerra lá pelo Senado, tem guerra pela Câmara, Congresso, Governo, Supremo. Olha que é um combo, o Brasil está um combo de confusão. Mas vamos começar aqui, senador, pela vinda da Michelle. Sim, você ia falar? Não, só Jesus na causa. Né? Só Jesus na causa, gostei. Bom, a vinda da Michelle semana passada aqui, teve uma filiação em Cruzeiro do Sul. Como é que tá aí? Você falou assim uma série de coisas, e eu confesso que muitas vezes eu também olho assim e falo, cara, não vai dar para... não tem jeito, não tem remédio e tal. Mas tem, sempre tem. E eu me concentro, que eu tenho sempre foco. Então, por mais que às vezes eu fico meio chateado com algumas coisas no Brasil e tal, aqui na Amazônia, né, onde a gente vive, mora e tudo, mas eu me concentro naquilo que eu posso fazer. Então, a vinda da Michelle, ela se enquadra em algo que é minha obrigação, é meu dever. Eu tenho o meu time, eu faço parte de um time em que o líder maior é o Bolsonaro, mas você tem outro monte de políticos. Você tem deputados federais, senadores da República, pessoas que não têm mandato, mas que têm influência muito grande. Você tem governadores, como é o governador do estado de São Paulo, governador de Santa Catarina, governador de Goiás, enfim. E uma Michelle, que não tem mandato, mas que toda pesquisa que se faz, você tem, em primeiro lugar, no nosso time, Bolsonaro e segundo ela. Por exemplo, lá em Cruzeiro do Sul, eu até falei lá no evento, da filiação da Delcimar, nossa vice-prefeita. Eu digo, olha, se alguém disser que eu posso ser candidato a presidente do Brasil, está variando, porque isso não existe a menor possibilidade. Mas, se alguém disser o seguinte, nós estamos recebendo aqui em Rio Branco, como recebemos lá em Cruzeiro do Sul, uma mulher... Uma presidenciável, né? Ela é. Ela é. Se o Bolsonaro, de fato, não puder ser candidato, e ele indicar a Michelle... A pesquisa Quest de ontem, que saiu hoje também, dentro do movimento bolsonarista, a Michelle aparece com 33 e o Tarcísio com 23. Enfim, a diferença então, é de 10 pontos. Qual que é a minha parte, então? É ganhar o meu time para a nossa causa. Qual que é a nossa causa? É mostrar para eles que não tem cabimento o que fizeram com a Amazônia. Segregaram o povo amazônico. Então, eu estava com a Thaís, preparando as últimas coisas para a vinda dela, e aí, Astério, ela, dessa vez, foi a primeira vez assim, que conversa quase 2 horas. Eu ensaiei de levantar umas 2, 3 vezes, com medo de estar incomodando, ela tem uma agenda cheia e tal. Mas ela se interessou muito quando eu comecei a falar dessas histórias. Quer dizer, você não pode asfaltar 319, então você isola o Amazonas inteiro, Roraima inteiro, você não pode fazer a ferrogrãos, você não pode tirar o petróleo na margem equatorial brasileira, quando do lado de lá, a Guiana hoje é a nova Dubai do mundo. E isso é um prejuízo para o Brasil, que deixa de arrecadar uns 100 bilhões de reais por ano aí no nosso estado. Eu comecei a contar. E quando eu cheguei na história de Cruzeiro do Sul, eu dizendo a ela que eu e a Thaís, que é minha esposa, nós chegamos um dia daqui para lá para esperar a balsa, para passar para Rodrigues Alves. Pois bem, aí barulho de sirene, de ambulância, e entrou na balsa. Só que aí parou. E a gente do lado de cá, se indagando, o que foi que aconteceu, a balsa lá do lado de lá, né? E a gente sem saber o que era, o que não era, o que era, o que não era. Depois ficamos sabendo, uma mulher estava entrando em trabalho de parto, deu alguma complicação, vamos para Cruzeiro do Sul, que tem mais recursos. Sim. Só que quando chega na balsa, estourou mesmo a bolsa e tal, e graças a Deus não teve problema. Tanto que a balsa ela já saiu, a ambulância foi embora. Pois bem, mas se tivesse problema? E não tivesse ali uma solução? Porque ela estava vindo, porque lá no começo em Rodrigues Alves acusou alguns problemas. Sim. Carros já foram perdidos ali, patrimônio das pessoas, o sonho das pessoas. Aí a Michelle viu as crianças que têm que estudar, tendo que passar ali. Então, você dificulta tudo. Então, para mim, a vinda da Michelle é parte da minha obrigação. Eu tenho obrigação de mostrar para os meus colegas, mostrar para o meu time o que está errado na Amazônia, porque amanhã, a gente voltando ao governo,
eles Sim. serão muito importantes para nos ajudar a construir nossas pontes, construir nossas estradas, flexibilizar algumas leis que possibilite para que esses 25 milhões de brasileiros que habitam a Amazônia possam prosperar. A questão para o PL também foi importante. Como é que você vê o PL, Márcio, no Acre? A gente tem ali União Brasil, temos o Progressista e surge o PL, e tem o PT aqui do lado de cá, sim, com a esquerda, né? Sim. Que são as forças que estão se movimentando para 2026. Qual é o papel do PL nesse processo? Olha, o PL, o papel dele é manter a unidade que conquistou eleições importantes no ano passado. Não é natural que a gente se junte, como juntamos a prefeitura, meu amigo Bocalon com o prefeito, com o governador Gladson Cameli, toda a equipe do governo, foi muito importante, eles entraram da campanha mesmo, militante mesmo, tal, todo mundo. Então não é natural que você una essas forças, ganhe uma eleição e no outro momento você já está dividido. Isso não é natural. Você se junta numa eleição municipal imaginando que isso vai ter sequência. Uma ideia, um projeto, né? E eu aproveito a sua pergunta para dizer o seguinte, a filiação da Delcimar, que é vice-prefeita de Cruzeiro do Sul, é vice-prefeita do Zequinha, que nós ajudamos na eleição passada, uma eleição bastante difícil, a esposa do Clodoaldo, que foi o primeiro político com mandato a declarar apoio à minha pré-candidatura de Senado no começo de 2018, isso não é rompimento de forma alguma, ao contrário. Quer dizer, a nossa Delcimar, ela fazia parte de um partido que não está nessa aliança, né? Então ela se filia ao PL, ela passa a ser... Que é o republicano. Que é o republicano. Então estava aqui com o MDB na capital. Então, ela sai do republicano e vem para o PL. Quer dizer, que força teria a Delcimar, estando fora desses partidos, para trabalhar pela unidade? Nenhuma. Na medida em que ela vem para cá, fortalece o PL e ela própria vai defender, com todo o direito dela, a manutenção dessa aliança, que é o meu papel. O meu papel é fazer com que essa aliança permaneça e que no ano que vem nós tenhamos uma única chapa. Claro que as pessoas que querem disputar o governo, elas têm todo o direito de... Tem muita ansiedade, porque muita. Parece que houve uma precipitação nessa questão de disputa de governo. Como é que você vê isso? O Aécio Neves dizia, uma antecipação, né, do processo. O Aécio Neves dizia... Parece que a eleição é esse ano. Mês que vem. Que a coisa mais difícil do político é segurar a sua ansiedade, né? Então, calma, eu vou me filiar ao PL. Todo mundo sabe. Dia 23 de agosto. Dia 22. Mesmo? 22. Que é o dia do número, né? E coincidentemente cai numa sexta-feira, um dia bom. Aqui no Acre. Aqui no Acre. Bolsonaro vai estar presente. Bolsonaro vem, já uns 10 parlamentares, eu até parei de convidar. Porque você não pode trazer um senador e ele não usar a palavra. Então vem o Rogério Marinho, que é meu amigo. Que é o líder do PL. Que é o líder do PL da oposição. Da oposição. E é secretário-geral do PL. Vai trazer o Rogério. Valdemar. Ex-ministro. O Valdemar, ele próprio disse que não, o Bolsonaro vai e não precisa eu ir. Mas eu deixei o convite lá para ele e tal. Você vai trazer o líder do PL, que é o Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, você não vai dar a palavra para ele? Vem o Girão, que não é do PL, mas que é meu parceiro, a gente tem muita coisa junto lá, inclusive trabalhamos muito e continuamos trabalhando para não aprovar a legalização dos jogos de azar. Estamos conseguindo, na semana passada, o presidente do Senado tirou de pauta porque viu que ia perder. Mas nós estamos sempre atentos. E ele é o cara que coordena isso, eu ajudo, né? Porque eu também sou contra a legalização dos jogos de azar. Mas o Girão vem também, então vou trazer o Girão, do Ceará. Em vez dele ir para o Ceará, ele vem para cá, ele não vai usar a palavra. Então nós somos 10. O Sócine, que é o líder do PL na Câmara, ele vem. Eu não vou trazer o Sócine, líder do PL na Câmara, para não falar. Então o Gaia, lá de Goiás, ele vem também. Então, parei de chamar. E também tem um outro caso. Eu estava em Portugal, no evento da direita. Né? Pois bem, e a Damares estava também. Nós fomos no mesmo evento. E ela fez uma palestra. Astério, eu e a minha esposa ficamos tocados com a palestra dela. Muito tocados. Tanto que eu tinha convidado a Damares para vir na minha filiação. De volta ao Brasil, eu liguei para a Damares, eu quero refazer o convite que eu te fiz. O que foi, Márcio? Disse, não, eu quero que você vá em outra data.
eu preciso que o povo acriano, uma parte dele pelo menos, ouça a sua palestra. É muito enriquecedora, ela fala de aspectos dos direitos humanos que quase ninguém fala, né? Enfim. Eu tive numa palestra dela aqui. Você teve? Teve. Então, Museu dos Autonomistas, na época. Eu trabalhava com o deputado Henrique Afonso. Isso, é amiga dele. Muito amiga do deputado Henrique Afonso. Que hoje então, é chefe de gabinete da vice-governadora Maísa. Então, a Damares, ela não vem na filiação, porque eu pedi a ela. Porque se ela vem na filiação, ela não vai fazer uma palestra, né? Então, a ideia do PL é trabalhar a unidade. O PL... Candidatura ao governo se discute o ano que vem. Então, você discute o ano que vem. A gente não pode... Porque se fala muito, não, porque o Bocalhão é PL. Né? Ele é PL. É candidato, não é candidato. E tem uma guerra aí na mídia, se é candidato, se não é candidato. Então, pessoal... Eu acho uma graça, porque eu já vi tanta coisa. Seu colega e amigo, Luiz Carlos, sim. Eu já perdi várias apostas. Aposta sim, avaliação política, né? Então. Brincando, claro. Mas ele já perdeu uma outra para mim, né? Eu não vou lembrar as que eu perdi para ele, eu vou lembrar uma que ele perdeu para mim. Ele dizia que a aliança que eu estava trabalhando aqui... O ano passado. Para unir o Bocalhão e o Gladson, seria impossível. E ela aconteceu. Eu acho muito mais fácil agora. Mas eu avisei para ele. Você avisou? Avisei 2 dias antes. Eu disse, Luiz, tu perdeu. Eu avisei. Então, veja, como eu falei, nós nos unimos ou nos reunimos de novo, porque estava meio apartado, para garantir a eleição importante em Rio Branco, em Cruzeiro do Sul, em Brasileia. Então, não é natural que no momento seguinte se desfaça. A população não entende isso. Então... Nós vamos chegar... A gente pode dizer que serão 2 candidatos de direita disputando no Acre? Porque me parece que a esquerda se movimenta também para ter um candidato, claro, eles é que falam por eles. Né? Não, eu acho mas que... 2 candidatos de direita, porque a gente vê a direita e vê a direita. Eu acho que nós temos... Ou bolsonarismo e direita, não sei como é que é. Não, o Bolsonaro encarna a direita. O Bolsonaro, na verdade, você pega, por exemplo, valores cristãos, ele já encarnava. Você pega a visão dele sobre segurança pública, já era uma visão de direita. O que ele não tinha, e ele admitia isso publicamente, ele tem essa humildade, o que ele não tinha era uma visão na economia de direita. Tanto que porque os militares no Brasil sempre foram estatizantes. Muito. Então, ele diz, ele presidente da República, ele diz, eu era estatizante. Mas agora no governo eu fui entendendo que o tamanho do Estado precisa ser diminuído, não há... Olha os Correios, voltaram a dar rombo. Quer dizer, nós tentamos privatizar os Correios, que é um patrimônio nacional. Veja, quando a gente fala assim, o povo brasileiro é dono do Correio, ok. O que o povo brasileiro ganha se o Correio fale, como está falindo? Então, é um patrimônio nacional jogado fora. Então, tentamos, não conseguimos, agora está aí os Correios de novo, dando 3 bilhões e 200 milhões de reais de um ano passado de prejuízo. Então, o Bolsonaro foi entendendo que quanto mais estatal você tem, mais chance de corrupção. Porque, claro, é evidente, o governo sofre, qualquer governo, sofre a pressão dos aliados, da Câmara Federal, do Senado, da Assembleia Legislativa, etc. E ele acaba, mais ou menos, atendendo. Então, se ele tem 200 estatais, ele pode ter 200 empregos públicos que pode servir a corrupção. Então, ele admitiu que a visão dele para a economia foi vindo já quando ele já era presidente do Brasil. Eu diria o seguinte, o Alain, que é nosso coordenador da bancada, eu inclusive tive um papel, eu lancei o Alain e também defendi a recondução dele, porque ele é dedicado. Eu tento... Ele é focado, né? Ele é muito trabalhador. Assim, ele gosta de coisas, por exemplo, que eu não gosto muito. O Alain, por que eu lancei o Alain para coordenador e falei que ele teria, eu disse que se ele quisesse ser reconduzido, teria meu apoio. Porque ele tem uma característica que não é a minha. Ele se dispõe a tratar de todos os assuntos. O coordenador, por exemplo, eu posso priorizar. Mas o coordenador não pode. Porque o coordenador ele vai receber todos os prefeitos, o governador, a bancada, as demandas da bancada federal, e ele é o coordenador. Então, se ele é o coordenador da bancada, e ele faz isso, ele gosta disso, então ele é o nosso coordenador. A Maísa, vice-governadora, também é eleitora do Bolsonaro. O Bocalhão nem se fala.
O Bocalhau é PL, né? É. Ele é PL. Então, assim, os nomes que nós temos hoje, nós estamos que nem o Plano Nacional. Né? Nós temos, diferentemente do PT, várias opções. Você tem o Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o Ratinho, o Tarcísio, o Caiado. Então, você tem muitas opções. No caso do Acre, a mesma coisa. A esquerda está pelejando para arrumar um candidato a governo, claro que ela vai ter, enquanto do nosso lado, vamos dizer assim, eleitores do Bolsonaro, praticamente todos os nomes citados são eleitores do Bolsonaro ou de quem o Bolsonaro indicar. Muito por aí, né? Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco, que agora a gente vai falar de ações, de emendas parlamentares que o senador Márcio tem destinado ao Acre aí, de algumas obras que já estão praticamente concluídas, como, por exemplo, a ponte que liga o município de Chapuri ao bairro Sibéria, que ali é uma história para contar demorada. Eu volto daqui a pouquinho.